A paz do Senhor, queridos irmãos e professores da classe Maravilhas de Sião. Meu nome é Joana Machado e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, contribuindo no preparo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, presidida pelos pastores Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Eu sei que nós estamos numa semana especial. E talvez alguns ainda estejam envolvidos com os preparativos, com a casa em movimento, a família chegando à mesa, né, sendo preparada. Talvez ainda não preparada, mas as coisas que irão para essa mesa. Quem sabe a irmã ou o irmão acabou agora mesmo de fazer aquela rabanada caprichada. Dá até vontade quando falo. Um pudim que já está na geladeira, descansando. Mas ainda assim, irmãos, antes de qualquer celebração, à mesa, nós somos convidados a nos assentar aos pés da palavra. Por isso, agora, com calma, eu os convido a reservar este tempo. Pegue seu caderno, a sua revista, a sua Bíblia. Vamos aquietar o coração nesse momento, silenciar um pouco as distrações e dedicar esse momento ao preparo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Porque celebrar Natal não é apenas lembrar que Cristo nasceu, é permitir que ele continue nascendo em nós na forma como ensinamos, como vivemos e transmitimos a verdade. E é com esse espírito de reverência, de preparo e de responsabilidade que iniciamos a nossa lição de hoje. Hoje nós refletiremos sobre um homem cuja vida revela uma verdade desconfortável. É possível estar convicto, correto aos próprios olhos e profundamente equivocado diante de Deus? Este homem intelectualmente brilhante, rigorosamente formado, respeitado por seus pares e absolutamente zeloso, acreditava estar defendendo a vontade divina. Sua consciência estava tranquila, sua teologia era consistente, sua intenção parecia nobre, mas a sua direção era errada. Ele não perseguia a Deus por rebeldia, mas por devoção mal orientada. Não era indiferente à fé, e exatamente por isso tornou-se instrumento de violência religiosa. Após um encontro inesperado, não perdeu sua inteligência, sua disciplina, nem a sua coragem. O que mudou foi o centro da sua vida. A partir dali, aquele que antes impunha a fé pela força passou a anunciá-la pelo sofrimento. O perseguidor tornou-se perseguido. O defensor da lei passou a viver da graça. Esse homem enfrentou prisões, açoites, rejeições, naufrágios e solidão. Ainda assim, escreveu cartas que moldaram a fé cristã, confrontou líderes quando a verdade estava em risco, cuidou das igrejas como um pai e encerrou a sua vida com uma declaração rara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Antes de falarmos o nome, precisamos refletir. O que em mim, o que nos irmãos precisaria cair por terra hoje para que Deus pudesse nos usar com mais verdade do que com técnica? Se essa pergunta nos inquieta, é porque ela não é uma pergunta meramente teórica. É uma pergunta espiritual. Ela nos obriga a reconhecer que conhecimento bíblico, zelo e intenção não são garantias automáticas de alinhamento com o coração de Deus. Antes de nos tornarmos instrumentos úteis nas mãos do Senhor, precisamos ser confrontados por Ele.
Antes de ensinar com autoridade, precisamos ser ensinados com verdade. E é exatamente isso que vemos na vida do homem cuja história vamos estudar. Sua trajetória nos mostra que Deus não começa tratando o ministério. Ele começa tratando a pessoa. Ele não começa ajustando métodos, mas redirecionando a identidade. Deus não elimina o zelo, o conhecimento ou a capacidade. Ele os submete à graça. E nesse ponto que entramos na nossa lição 13, que eu já vou compartilhar o slide com os irmãos. Lição 13. Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Texto áureo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Verdade aplicada. A convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Objetivos da lição: identificar a origem de Paulo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim e reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. Introdução. Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Passou de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de Cristo, levando sua missão nesta terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. O tópico 1. A história de Paulo. Tópico 1.1, nascimento, nome e família. Aqui nós temos algumas referências do que eu vou estar falando para os irmãos. Embora ele fosse cidadão romano e natural de Tarso, na Cilícia, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Foi instruído por Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei, membro do Sinédrio, e o seu nome em hebraico era Saulo, que significa desejado. Mas após a conversão, ele passou a ser chamado de Paulo, um nome que, além de refletir a sua identidade romana, também simboliza a humildade diante da nova vida em Cristo. Paulus, que do latim significa pequeno. A Bíblia pouco revela sobre a família de Paulo. A gente sabe que ele possuía parentes que foram mencionados em Atos 23, 16 e em Romanos 16, do 7 e o 21, e que foi separado por Deus desde o ventre de sua mãe. Paulo era filho de fariseu, o que indica uma formação profundamente religiosa. Além disso, ele era fabricante de tendas, um ofício que provavelmente exercia para sustentar-se sem depender financeiramente das igrejas, servindo de exemplo para nós de integridade e de diligência. A dupla cidadania de Paulo, a romana e judaica, foi um instrumento estratégico nas mãos de Deus, que permitia fazer Paulo circular entre os povos, culturas e autoridades com liberdade e sabedoria.
O subtópico 1.2, um vaso escolhido. Quando o Senhor Jesus apareceu em visão a Ananias, ele ordenou que fosse ao encontro de Saulo, o perseguidor da igreja. Ananias hesitou, temendo o que ouvira sobre aquele homem. Mas o Senhor lhe respondeu. E nós podemos ver aqui na tela a resposta que o Senhor dá a Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa declaração resume a nova identidade de Paulo. O mesmo homem que antes destruía a fé, agora seria um instrumento de salvação e de graça. Esse versículo, ele sintetiza a essência da transformação de Paulo. Um homem comum que se torna instrumento extraordinário nas mãos de Deus, mostrando que a escolha divina não depende do nosso passado, mas da disposição em obedecer. Na revista, na página 89, o comentarista fala assim, vou ler aqui com os irmãos, quem quiser já abrir a página 89, do tópico 1.2. O comentarista Richard comenta: a experiência da conversão de Paulo é crítica para que compreendamos este homem, cujo comprometimento total com Jesus está refletido não somente no livro de Atos, mas também em suas 13 cartas encontradas em nosso Novo Testamento. Lucas nos dá nada menos que 3 versões da história da conversão, 2 das quais representam a história contada por Paulo, primeiramente a uma audiência de judeus e depois a uma de gentios. Está claro que a aparição de Cristo ressuscitado ao apóstolo foi fundamental não somente para sua conversão, mas também para sua consciência de que ele havia sido separado por Deus como uma testemunha e um apóstolo para o mundo. A conversão de Paulo foi mais que um encontro emocional. Foi uma mudança de propósito, de direção e de identidade. Ele entendeu que a graça não apenas perdoa, mas nos transforma e nos comissiona. Deixa eu marcar aqui para não me perder, que tem mais coisas. Paulo, de perseguidor a perseguido. Subtópico 1.3. No caminho de Damasco, Saulo ouviu a voz que mudaria tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Até então, como membro do Sinédrio, ele havia consentido na morte de Estevão. Ele tinha perseguido ferozmente os cristãos. Mas naquele encontro com Cristo, o perseguidor foi alcançado pela misericórdia. A cegueira física que Paulo experimentou simboliza a cegueira espiritual que o impedia de ver a verdade. Quando os olhos dele se abriram, já não era mais o mesmo. O inimigo da fé tornou-se agora o maior defensor da fé. E nesse ponto aqui, a gente começa a perceber até, né, quando a gente lê, a gente percebe o porquê que Ananias teve tanto medo. Porque ele perseguia a igreja, ele consentiu na morte de Estevão e ele era um cego espiritual. Era uma espécie de um justiceiro. Ele tinha as suas convicções e muito direcionadas para a lei. E agora, nessa conversão,
ele começa a experimentar da graça do Senhor e começa a defender o evangelho. Na página 89 mesmo, o pastor Antônio Veras comenta: Deus, em todo o tempo, usou homens para seu serviço. Quando precisou de um valente obreiro, foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, transformando Saulo num verdadeiro apóstolo dos gentios. O poder sobrenatural do Espírito lapidou esta pedra bruta e preparou-o para uma grande missão missionária. Mais uma vez, o grande poder de Deus e a imensa graça do Senhor se manifestaram para transformar a vida de um homem comum em um baluarte do Evangelho. A partir de Damasco, Saulo inicia uma nova jornada, de perseguidor a perseguido, de um arrogante a um servo, de um inimigo a um apóstolo. Sua vida demonstra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E que mesmo Cristo, que o mesmo Cristo, né, que confronta, também restaura, nos chama e nos envia. Eu preparei aqui uma tabelinha mostrando alguns aspectos, né, nessa mudança. Nós estamos falando do mesmo homem, porém a gente percebe aqui que tem algumas características diferentes na sua identidade, na sua formação, na postura espiritual, no relacionamento com a igreja, na motivação, na atitude diante do erro, na relação com Cristo e no coração. Então vamos começar ali pela identidade. Na identidade, Saulo, fariseu zeloso, confiante em sua justiça própria. Agora, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação. Antes, discípulo de Gamaliel, profundo conhecedor da lei, a formação. A formação, irmãos, continua a mesma, só que agora essa formação é submetida ao evangelho. A postura espiritual era um religioso, mas espiritualmente cego. A postura espiritual após a conversão, humilde e dependente da graça. O relacionamento com a igreja, perseguidor dos cristãos. Esse relacionamento se transforma num cuidador das igrejas. A motivação que Saulo tinha era defender a tradições e a lei, mesmo com violência. Agora sua motivação passa a ser a glorificar a Cristo e anunciar o evangelho. A atitude dele diante do erro, antes ele era um convicto de que estava sempre certo. Agora tem arrependimento, tem correção e submissão a Deus. Quanto à relação com Cristo, ele perseguia Cristo sem conhecê-lo. Agora ele vive para Cristo e por Cristo. O coração duro, inflexível, inflamado de zelo, sem graça. Agora quebrantado, obediente e cheio de amor. Eu quis ressaltar, deixar aqui essa frase para que os irmãos percebam que o Paulo, ele não perde o seu zelo, mas ele foi redimido e direcionado pela graça. A história de Paulo nos ensina que a graça transforma até os corações mais endurecidos e que Deus pode levantar instrumentos poderosos em lugares improváveis. A formação de Paulo, a sua conversão e a sua entrega revelam para nós o que acontece quando alguém decide viver integralmente para o Evangelho. E aí cabe a nós aqui alguns questionamentos. O que a história de Paulo nos ensina sobre a soberania de Deus nas escolhas que ele faz? Será que se dependesse de mim, eu escolheria Paulo? Será que se dependesse de Ananias, ele escolheria Paulo?
Outro ponto importante também é a gente pensar como a formação intelectual e cultural de Paulo contribuiu para o ministério dele. Porque é muito importante, irmãos, que nós venhamos nos preparar espiritualmente. Mas é tão importante também que venhamos nos preparar intelectualmente no serviço do Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, é só buscar em oração, em jejum. Isso é extremamente importante, a nossa comunhão com o Senhor, quebrar o nosso eu. Mas e o conhecimento? Conhecimento é importante. Conhecer a palavra de Deus, seguir, prosseguir conhecendo a palavra de Deus. E também outros assuntos, porque nós percebemos aqui que muito dos conhecimentos de Paulo, que mesmo aqueles que não eram relacionados à palavra de Deus, serviram para esse ministério, para que ele pudesse estar em diversos ambientes e falar para autoridades. Outro questionamento que nós precisamos pensar é de que maneira o encontro com Cristo transformou completamente o propósito de Paulo. Porque nós percebemos em Paulo uma conversão genuína, com mudanças visíveis que o evangelho produz em nós. Então, uma conversão, ela precisa trazer em nós mudanças visíveis, uma quebra do nosso eu. E também, porque como é sempre bom, né, a gente trazer à memória coisas que nos dão esperança. Eu queria perguntar aos irmãos se os irmãos já tiveram uma estrada de Damasco na vida dos irmãos. E quando eu não falo somente da conversão, eu estou falando de um momento em que Deus mudou completamente a direção dos irmãos, as nossas direções. Quando a gente olha aqui nessa tabela, a gente percebe que a gente está falando do mesmo homem, mas agora com um novo coração. Cristo não apagou a história de Paulo, ele transformou essa história em testemunho. E a história de Paulo é a prova viva de que ninguém está distante demais para ser alcançado pela graça. Deus, ainda hoje, escolhe vasos improváveis. E quando ele chama, ele transforma por completo, ele prepara e envia. A nossa primeira palavra-chave é Paulo. Enquanto os irmãos vão anotar, eu vou aproveitar e vou beber água. Tópico 2. Paulo, um homem ousado e perseverante. Por que ousado? Por que perseverante? Porque Paulo não negociava princípios nem recuava diante das adversidades. A vida cristã dele foi marcada por confronto, não teve conforto, mas ele foi fiel. Ele compreendia que a caminhada com Cristo exige de nós perseverança contínua e disposição para avançar, mesmo quando o caminho se torna árduo. O próprio apóstolo reconhecia que ainda não havia alcançado a perfeição espiritual, mas permanecia firme em um propósito: prosseguir para o alvo, como está lá em Filipenses 3:12 a 14. A ousadia de Paulo também se manifestava na defesa intransigente da verdade do evangelho, como quando ele confrontou Pedro em Antioquia, pela incoerência de Pedro diante dos gentios. Nós podemos ver isso lá em Gálatas 2, do 11 ao 14. Paulo não confrontou Pedro por vaidade. E nós precisamos entender isso aqui.
Porque nós vemos nos dias atuais muitas pessoas que elas defendem o evangelho com o propósito vaidoso, com um olhar para mostrar eu sou perfeito, eu faço direito, e às vezes com o propósito de expor o irmão. Nesse caso aqui, não foi esse o propósito. Aqui foi por um compromisso com a verdade e com a saúde espiritual da igreja. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não vou chamar atenção não, mas essa pessoa pode ser referência para outras pessoas. E outras pessoas estarão também caindo em engano ou sofrendo um jugo que não é o de Cristo. Porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Subtópico 2.1, sobrevivendo às lutas. A trajetória ministerial de Paulo foi marcada por sofrimentos intensos. Ele mesmo relata ter enfrentado prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, perigos constantes, fome, frio e rejeição. Ainda assim, ele jamais abandonou a missão. Paulo entendia seus sofrimentos como uma forma de participação nos sofrimentos de Cristo, e não como sinal de derrota ou de abandono divino. Sua perseverança estava fundamentada em três pilares: amor a Jesus, compromisso com o anúncio do evangelho, zelo e cuidado pelas igrejas. Paulo ensina que a maturidade espiritual exige olhar para frente. Ele afirma que não se detinha no passado, nem mesmo em suas dores, mas esquecia-se das coisas que ficavam para trás e avançava para as que estavam diante dele, tendo como alvo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apesar da sua autoridade apostólica, Paulo se reconhecia como alguém totalmente dependente da graça, chegando a declarar-se o principal dos pecadores. Era essa graça superabundante que o fortalecia continuamente para perseverar em meio às lutas. Subtópico 2.2, o espinho na carne. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Paulo relata que ele recebeu um espinho na carne. E por esse espinho, ele orou ao Senhor 3 vezes para que fosse retirado dele. No entanto, Deus não atendeu o pedido de Paulo e respondeu para ele que a graça bastava, porque o poder se aperfeiçoava na fraqueza. Percebemos aqui que o espinho tinha um propósito espiritual muito claro: impedir que Paulo se exaltasse por causa das grandes revelações que ele recebera. Assim, sua fraqueza tornava-se o palco para a manifestação do poder de Deus. E Paulo deixa isso bem claro. Quando Deus responde para Paulo sobre não tirar o espinho, Paulo começa a dizer que de boa vontade ele vai se gloriar na fraqueza, porque ele percebeu que essa fraqueza é onde o poder de Deus vai se aperfeiçoar. O fato de o espinho permanecer indefinido permite que hoje essa experiência seja aplicada à vida de qualquer cristão que enfrenta limitações. Saber qual era de fato o espinho pouco nos importa neste momento. O ponto importante é que esse espinho servia para preservar Paulo da soberba e tornou Paulo mais dependente da graça divina.
Paulo aprende e ensina que a fraqueza não é um obstáculo para agir de Deus, mas um instrumento para revelar a glória de Deus através de nós. Subtópico 2.3. O dever cumprido. Paulo jamais tratou seu ministério com negligência. Ele declarou que não considerava sua própria vida preciosa desde que pudesse cumprir a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Sua consciência era tranquila, pois ele sabia que havia anunciado todo o conselho de Deus sem omissão. Seu exemplo tornou-se modelo para a igreja. Paulo exortava os crentes a imitá-lo, assim como ele imitava Cristo. Ele também ensinava que o serviço cristão deve ser realizado com zelo e excelência para com o Senhor e não para homens. Então ele mostra aqui que a gente tem que fazer com excelência, com zelo, dar o nosso melhor, mesmo quando não tem ninguém vendo. Porque nós fazemos para o Senhor. Ao despedir-se dos presbíteros em Éfeso, Paulo afirma estar inocente do sangue de todos, pois cumprira fielmente sua missão. A vida dele demonstra que perseverar até o fim não é apenas resistir às dificuldades, mas manter-se fiel ao chamado recebido com integridade, com coragem e total entrega a Deus. Paulo nos ensina que a perseverança cristã não nasce da força humana, mas da graça de Deus que sustenta, que corrige e fortalece. Combater o bom combate exige ousadia, exige humildade e disposição para seguir até o fim, independente do custo. Nossa segunda palavra-chave é perseguidor. Tópico 3. Paulo terminou a carreira. A vida do apóstolo Paulo é uma das maiores evidências de poder transformador de Deus, como nós já falamos aqui. De perseguidor, né, a perseguido, a apóstolo de gentios. A sua trajetória foi marcada por viagens missionárias, por produção de epístolas e perseverança inabalável diante do sofrimento. O ministério dele moldou a igreja e continua a orientar e inspirar os cristãos até hoje. A missão de Paulo, irmãos, era clara e inegociável: proclamar Cristo crucificado. Uma mensagem que transcende culturas, que rompe barreiras sociais e une todos os que creem em Jesus. Ele não apenas começou a carreira bem, ele termina a sua carreira bem. Subtópico 3.1, exemplo de vida. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. 1 Coríntios 9, 27. Paulo é uma referência de fidelidade ao chamado de Deus e consciente das suas limitações humanas. Ele se esforçava para viver com disciplina espiritual e afirmava que submetia o seu próprio corpo para não ser reprovado depois de haver pregado a outros. Ele compreendia que, embora sejamos limitados por nossa humanidade, o serviço a Deus deve ser realizado com excelência. Paulo terminou a sua carreira, mas nós ainda não. Nós ainda estamos na carreira. E outros ainda virão após nós, até que Cristo volte. E essa consciência reforça a responsabilidade de viver o chamado com seriedade e fidelidade. Esse versículo, irmãos, mostra para nós que é importante cuidarmos da igreja, é importante cuidarmos dos outros,
Mas nós não podemos esquecer de nós, da nossa vida espiritual. Para que, como Paulo diz aqui, para que não aconteça de que outros entrem na luta e eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Ou seja, outros entrem e eu saia. Eu cuido tanto da vida espiritual dos outros e a minha vida espiritual. Eu quero ler com os irmãos na revista, na página 92. Na página 92, que o comentarista diz assim: Paulo deixou o legado de alguém que cumpriu bem o seu dever. Foi perseguidor, mas passou a ser perseguido ao aceitar o bom combate. O apóstolo dos gentios entendeu bem o seu chamado e o cumpriu com brilhantismo. Um homem cheio de talentos, com uma liderança eficaz. O apóstolo Paulo terminou a sua carreira, marcou a história do cristianismo e, principalmente, guardou a fé. Subtópico 3.2. A gratidão e o amor pastoral. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. O ministério de Paulo não foi apenas para doutrinar, mas foi um ministério pastoral. Nós percebemos nesse versículo onde Paulo expressa afeto ao chamar os crentes de meus filhinhos. E Paulo investiu intencionalmente na formação de líderes como Timóteo e Tito. O cuidado de Paulo ia além de um púlpito. Ele alcançava o coração. Quanto à gratidão, nós percebemos que Paulo demonstrava constante gratidão. Gratidão a Deus pela obra realizada, gratidão aos cooperadores fiéis e gratidão aos seus filhos na fé. Nós podemos ver lá, né, em Filipenses 1:3, a gratidão a Deus. E em relação aos cooperadores fiéis, em Filipenses 4, do 1 ao 4. E em relação aos filhos na fé, em Tito 1, do 3 ao 4. Ele ensinava que cada um de nós receberemos nosso galardão segundo as nossas obras. Porque ele falou que todos nós somos cooperadores de Deus. Mais um comentário. Hoje eu tô lendo bastante a revista, né? Deixa eu pegar aqui na página 92 mesmo, que fala aqui: gratidão é o reconhecimento por algum benefício recebido. Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. É muito mais do que um simples muito obrigado. E era algo que Paulo levaria para o resto da vida. Paulo diz em suas epístolas que sempre dava graças a Deus pelas igrejas e por todos que invocavam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sentia feliz quando os irmãos viviam pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Hoje falamos muito de gratidão. Não hoje, né? Nos dias de hoje. Nós falamos muito em gratidão. Palestras que falam sobre gratidão, sobre o benefício da gratidão. E muitas das vezes isso é falado como se fosse algo automático em nós. Mas, se nós percebermos, irmãos, se nós observarmos bem, nós somos muito inclinados à ingratidão. O primeiro não, a primeira falha, a primeira frustração, a gente já perde todo aquele apreço, toda aquela gratidão. Nós precisamos hoje colocar em nós os óculos espirituais para adquirir essa capacidade de reconhecimento de todos os benefícios que temos recebido. Valorizar as dádivas independente das circunstâncias. Paulo não vivia uma zona de conforto. Ele viveu prisões, açoites, apedrejamento, naufrágio, fome. Mas isso não o fez cegar para o reconhecimento das grandes coisas que o Senhor fez nele, por ele e através dele.
Subtópico 3.3. A certeza da vida eterna. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Irmãos, aqui Paulo está falando de mim e está falando dos irmãos, porque nós amamos e nós esperamos essa vinda. E essa coroa está guardada para nós. A coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça está guardada para os irmãos. Nos momentos finais da vida de Paulo, ele demonstra serenidade, esperança e fé. Uma fé inabalável. A sua despedida foi marcada por exortações em amor, por bênçãos apostólicas e pela consciência de que o tempo da sua partida estava próximo. E ele declara com tanta convicção que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé, e que a coroa da justiça está guardada para ele. Paulo não deixa para nós apenas a expectativa da recompensa eterna, mas também para nós uma responsabilidade de realizar a obra do Senhor com zelo e sem negligência. Paulo escreveu extensamente sobre salvação, sobre esperança futura e o arrebatamento da igreja, aguardando o encontro com o Senhor nos ares. A certeza da vida eterna sustentou a fidelidade até o último momento. E essa foi a marca da vida de Paulo. E o chamado que permanece para a igreja de hoje. A terceira palavra-chave é perseguido. Conclusão. A firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que a igreja não se tornasse um movimento predominantemente judaico, mas uma profissão de fé cristocêntrica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que continuam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebido do Senhor, acerca da graça, da cruz e da ressurreição, central para a fé cristã. A firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram determinantes para a consolidação e a expressão do cristianismo primitivo. A atuação dele teve um papel fundamental para que a igreja não se configurasse aqui, como está escrito, num movimento restrito do judaísmo. Ao longo da trajetória ministerial, Paulo demonstrou profundo compromisso com o chamado recebido. Mesmo diante de perseguições, de privações, de fome, ele discipulou líderes, como nós vimos aqui. Ele cuidou da igreja. Os escritos de Paulo trazem um entendimento sólido e amadurecido acerca da graça, da centralidade da cruz e da realidade da ressurreição. O testemunho de Paulo evidencia que a autenticidade do ministério cristão não está associada à ausência de dificuldades, mas à perseverança fiel na missão confiada a Deus. A fidelidade ao chamado de Deus exige de nós, irmãos, coragem, constância e submissão à vontade de Deus, mesmo quando o caminho envolve perdas, limitações e oposição. Assim como Paulo, somos desafiados hoje a viver uma fé centrada em Cristo, comprometida com o anúncio do Evangelho e disposta a perseverar até o cumprimento pleno do propósito confiado por Deus. Eu encerro essa lição com um questionamento, irmãos, para refletirmos sobre nossas vidas e ministério. Ao olhar para a nossa caminhada de fé, o que significa hoje, irmãos? Viver de modo
que ao final seja possível afirmar, assim como Paulo, que o dever foi cumprido diante de Deus. Que Jesus os abençoe, que os irmãos tenham uma excelente semana, irmãos. Que Deus abençoe. Feliz Natal. Cristo nasceu em nós e ele nasce todos os dias em nós. E que nós possamos levar essa palavra não somente em dezembro, mas em todos os dias das nossas vidas, com excelência, com zelo, com comprometimento e com fidelidade. Deus os abençoe.